Quem escreveu a carta aos Hebreus? Porque eu tenho a convicção que não foi Paulo. Também não pode ter sido Barnabé, porque Barnabé discutiu com Paulo, né? Então, o meu entendimento, conforme os escritos bíblicos, o escritor foi o Apolo. Apolo escreveu carta aos Hebreus. Como o nome diz, carta aos Hebreus, carta aos judeus, carta aos israelitas, carta aos que faziam parte de Israel. Não foi carta aos gentios. Quem recebeu o entendimento, quem recebeu a revelação, foi Paulo, para pregar aos gentios. Nas suas 13 epístolas, de Romanos a Filemon, ali tem escritos direcionados para os não-judeus, ou seja, os gentios como eu. Então vamos lá, em Hebreus capítulo 2, versículo 2 e 3, presta atenção, você tem que prestar atenção, se você ficar aí com essa religiosidade na cabeça, você não vai entender nada. Hebreus capítulo 2, versículo 2 e 3, no texto da Nova Almeida Atualizada NA. Por quê? Se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, o escritor aqui estava falando que quem deu as leis foram os anjos. Versículo 3, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então, carta aos Hebreus não foi de ninguém que andou com Jesus de Nazaré. E também depois Cristo, que andou 40 dias. Com João, com Tiago, com Pedro. Então não. Aqui está falando de uma pessoa que aprendeu de outra pessoa. Olha aqui. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então, alguém ouviu do Senhor, alguém ouviu com quem andou com o Senhor e depois foi confirmada a essa pessoa. Se nós formos lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, Gálatas 1, versículo 11 e 12, Paulo disse assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Esses dois versículos aqui já tira Paulo de ser um candidato à escrita de Hebreus. Paulo aqui estava falando que não recebeu o conhecimento, não recebeu instruções de ninguém, de homem nenhum. É igual aqui, já em Hebreus 2, 2 e 3, por quê? Não, do 3. Como escaparemos nós, o escritor aqui, o sujeito está aqui, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então alguém ouviu a pregação, alguém ouviu as instruções de Jesus Nazaré ou de Cristo, e depois passou para o escritor. Tá pegando? Só essas duas passagens. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, e Hebreus 2, 2 e 3. Só aqui. Agora sim, olha aqui, o forte candidato. Olha para mim o escritor da carta aos Hebreus. Carta. Inclusive, quando você lê Hebreus 10, 25, tira o cavalinho da chuva, que ali o escritor não estava falando como é costume de alguns se reunir, como é costume de alguns congregar. Ali quem tinha aquele costume de congregar, de se reunir, eram os judeus, os seguidores de Moisés, que se reuniam nas sinagogas e no templo que havia em Jerusalém. Eles tinham. Os que se reuniam como igreja, eles se reuniam às escondidas, eles se reuniam nas cavernas lá. É assim que era. Tá? Então olha aqui.
Atos capítulo 18, versículo 24. Olha aqui o calibre de Apolo. Veja quem era Apolo. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. 25. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Olha aqui, ele não conhecia o batismo da cruz, quando Paulo fala em Romanos, capítulo 6, versículo 3. Então esse Apolo aqui conhecia apenas o batismo do arrependimento. 26. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Então Apolo estava pregando ao quem? Aos judeus, aos hebreus. Então Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila, olha aqui quem instruiu Apolo. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Versículo 27. Quando ele resolveu, versículo 27, quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus era o Cristo. Então veja, Apolo era um especialista no Velho Testamento, assim como Paulo. Paulo foi fariseu. Mas Apolo, ele aprendeu com Priscila e Áquila os fundamentos de Jesus de Nazaré, ou o complemento de Cristo. Porque, afinal de contas, ele conhecia só o batismo de João Batista. Aí depois veio quem? O Cordeiro para tirar o pecado do mundo. Aí foi apresentado Jesus de Nazaré e depois Cristo Apolo. Então, quando você lê esses versículos do 24 ao 28 de Atos 18, você vê que esse aqui é um forte candidato. Aqui não está que Priscila e Áquila o auxiliaram no conhecimento de Jesus? Voltando lá em Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então você vê que Apolo aprendeu de pessoas, diferentemente de Paulo, que não aprendeu. E nós temos aqui em Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 8, aqui dá-se a entender que os pregadores do Cristo ressuscitado aqui tinham morrido. Porque lá no passado não falava de Jesus Cristo, não falava de Yeshua Mashiach, não. Falava do dia do Senhor. Lá Isaías falou que viria, né, um menino nos nasceu e tal. Mas não falava de Cristo. Aqui, em Hebreus 2, 13, versículos 7 e 8, dá-se a entender que os irmãos que anunciavam Cristo tinham morrido. Olha aqui, ó, Hebreus 13, versículos 7 e 8. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, é uma verdade verdadeira? Não. Mas dá-se a impressão que o escritor aqui estava falando que aqueles que tinham anunciado Cristo tinham morrido. E quem eram os principais anunciadores aqui, nesses dois? Paulo e Pedro. Porque nessas datas aí de teologia eu não acredito mais ou menos nas datas bíblicas. Então, como esse livro provavelmente foi escrito no ano de 68, então alguém morreu em 67 e outro morreu em 66. Um foi decapitado, Paulo, e Pedro crucificado de cabeça para baixo.
Então, por isso que Paulo, de hipótese alguma, pode ter sido escritor aqui. Aí, leia você e tire suas conclusões. Que eu aqui não estou ensinando ninguém, eu não estou mandando ninguém acertar o seu com o meu. Não. É apenas para que você venha ter outras opções de estudo. Tá bom? Então, aqui no meu entendimento, Pedro e Paulo tinham morrido. O escritor de Apolo, e o escritor foi Apolo, porque foi falado que ele aprendeu com pessoas que andou com o Senhor, ou que andou com os discípulos. E Paulo não aprendeu com homem nenhum, tá bom? Então vou deixar essa mensagem com vocês, espero ter sido útil, e se foi, curte, comenta, compartilha, se inscreve, até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.